Bom, e nas costuras das legendas para esse ano de 2025 e 26, partidos o PSDB e o PSD de Gilberto Kassab estão cogitando uma federação. Mas esse tipo de acerto não costuma ser muito simples. Vou chamar a Dora Kramer para comentar. Ô Dora, em relação ao PSDB, o presidente da legenda, Marconi Perillo, diz que há negociações, há conversas. Eu cheguei até a ler que poderia haver algum tipo de fusão entre os partidos, mas lendo isso e pensando em Gilberto Kassab, dificilmente isso vai acontecer. A fusão, talvez a federação, aí é uma questão de se negociar. Dora? Não, a fusão, o Gilberto Kassab adoraria incorporar o PSDB, porque ele já tirou tudo que o PSDB podia, que ele podia tirar em São Paulo. Então, a gente tem que ver o seguinte, olha, federação é diferente de coligação e diferente de fusão. Fusão, dois partidos se juntam, como foi o União Brasil, resultante do PFL e do PSL, né? Isso é uma fusão. Uma federação, a coligação, os partidos fazem para concorrer a uma eleição. Hoje só pode em eleições majoritárias. Já pôde em proporcional, não pode mais. E a federação, o que é? Os partidos se juntam para atuar como uma legenda só, preservando a autonomia, mas aí eles podem juntar o fundo partidário, podem juntar o horário eleitoral, só que tem um probleminha, eles são obrigados a concorrer juntos, não podem fazer outras alianças, outras coligações nas eleições. E mais, tem que ficar juntinhos, casadinhos, durante 4 anos. Isso é uma marra e tanto. É por isso que você tem razão quando você diz essas negociações não são tão simples. Há diversas conversas, não só entre o PSD e o PSDB, como outros partidos também discutem federações, há partidos que já são federados, que já estão, porque isso foi aprovado em 2021, tá? Entrou para 2022, na eleição de 2022, e já tem partido agora para 26, quando vence o prazo de 4 anos, querendo desfazer a federação. E qual é o impedimento macro disso? É porque todos os diretórios, todas as sessões estaduais dos partidos, dos partidos precisam concordar. E, ora, obviamente que não há concordância. Cada estado, cada sessão tem ali as suas circunstâncias. No caso do PSD e do PSDB, se eu não me engano, são 5 estados onde a confusão é maior. Então, é uma conversa que não é, de fato, execução. Mas, de qualquer maneira, eles têm o ano de 2025 para resolver essa história. Pois é, Dora, mas a questão é a seguinte, né? Em relação ao PSD, que é um partido que foi muito bem na eleição passada, qual seria a vantagem para o partido fazer uma coligação ou, enfim, uma federação, né, que é o nome correto, com o PSDB, que vem enfrentando todas essas dificuldades, praticamente afundando. O partido praticamente não tem mais nomes de destaque, teve que apelar para José Luiz da Atena na eleição do ano passado. Qual seria a vantagem para o partido de Gilberto Kassab? Porque ele só ganharia, ele seria o partido mãe dessa história. Ou você acha que o comando disso ia ficar com quem? Ia ficar com o PSDB? Claro que não. Ia ficar com Gilberto Kassab, tá certo? Então, sempre essas junções, em geral, se bem feitinhas, por isso que é difícil, elas são vantajosas. Então, são muito mais vantajosas para quem tem mais força. Por isso, para ele seria vantagem incorporar uma federação, um partido que está fraco, para ele é bom. Se fosse um partido que estivesse forte, aí eu concordaria que não haveria nenhum tipo de vantagem. Mas é o seguinte, é tão difícil, Thiago, é tão difícil, principalmente com partidos menores, né? Tem muito partido de esquerda federado, mas com partidos mais, digamos assim, significativos, que o PSDB tem uma sigla, tá certo? Está numa situação, né, como se diz na política, de vaca não reconhecer bezerro, mas ainda tem
tem lá o seu nome, né? Então, por isso que há divergências, o PSDB quer ter candidatura própria, tá certo? Para 2026, a presidência da República, com Eduardo Leite, o PSD tem lá o seu projeto com o Tarcísio de Freitas, e ou também um pé dessa canoa, também o projeto com Lula, o PSDB quer ficar da oposição ao Lula, então é tanta dificuldade que eu diria para você, hoje as dificuldades, os obstáculos são maiores do que as facilidades para que essa federação se concretize.